Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Um dos textos mais difíceis do Evangelho de Mateus é o capítulo 23, conhecido como os 7 Ais. Vamos meditar nesta manhã sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta manhã. Mateus 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas para justificar, fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízos muito mais severos. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. São seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato,
mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glotonaria. Fariseu e cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. Uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e os apedreja, os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Pai querido, Pai celeste, reunidos nesta manhã, ó Deus, em torno da Tua palavra, para ler, meditar, ó Deus, e agora refletir, ó Deus, compreensão, nós rogamos ao Senhor. Direção, rogamos pelo Teu Espírito. E que nossos corações, ó Deus, nesta manhã, venham verdadeiramente, ó Deus, experimentar da graça do Senhor, da direção, e que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar, ó Deus, a corrigir aquelas coisas que precisam ser transformadas em nós. Dá-nos a Tua santa iluminação para entendermos Tua palavra e ao sairmos daqui possamos vivê-la em nossos ambientes, em todos os lugares por onde formos. É assim que rogamos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós não podemos confundir o reino de Deus com religião, sob hipótese nenhuma. Jesus, principalmente no capítulo 23, ele faz uma denúncia muito grave à hipocrisia religiosa, à liderança inescrupulosa do tempo em que ele estava vivendo, aonde os líderes religiosos, eles estavam muito mais interessados na extorsão do que de fato no ensino da palavra, na vivência da palavra. São esses homens que vão matar de Cristo Jesus, são esses homens que vão arquitetar o plano para que Cristo Jesus venha a ser morto. Esses líderes religiosos, em que ao estudar a palavra de Deus, eles não são transformados, mas pelo contrário, eles se tornam pessoas ainda piores. Jesus chama eles de sepulcros caiados, chama eles de serpentes, raça de víboras. A minha pergunta para você nesta manhã, querido irmão, é sobre o que Cristo está fazendo na tua vida. Você se torna uma pessoa melhor ou você se torna uma pessoa
ruim. O teu caráter é transformado, as suas intenções têm sido transformadas. A palavra de Deus, ao nós olharmos esse texto, nós não podemos incorrer no erro, acharmos que Jesus está falando para os outros, que nós já vimos que o julgamento no capítulo 22, ele já disse, aqueles que rejeitaram Cristo, tudo bem, mas os que estão no caminho da religião, os que estão no caminho de seguir a Cristo, têm que analisar o seu coração. No sentido de que Jesus está dizendo para essa multidão, dizendo para a sua audiência inicial que não adianta você falar que ama a Deus, mas a sua atitude não expressa isso. Falar que é amigo de Deus, mas a sua prática de vida não expressa a sua amizade com Deus. A experiência com Cristo, a experiência com Deus, ela visa uma mudança. Por isso que nós não ensinamos religião. Nós não ensinamos religião, nós ensinamos Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo. Assim como nas artes marciais você precisa observar o seu sensei para aplicar as melhores artes, as melhores técnicas, nós estamos aqui nesta manhã para olhar a Cristo Jesus e percebermos o que Ele faz, o que Ele diz, o que Ele ensina, o que Ele viveu, para que possamos copiar a sua vida. E venhamos a ser um exemplo da vida de Cristo neste mundo. E se isso não ocorre em nós, este mundo carece da luz de Cristo. E aí é um perigo que eu e você possamos então estar fazendo aquilo que Ele já nos disse lá em Mateus 6, pegar a candeia e esconder, pegar a luz que Ele nos iluminou e escondermos. Porque nós precisamos viver a nossa fé de uma maneira prática e real neste mundo e nesse tempo. Jesus não olha a aparência, Ele olha a intenção dos nossos corações. Mas a nossa aparência trará representatividade do nosso interior. Não tem como. Não tem como. Da verdadeira água da vida deverá brotar amor, graça, misericórdia, fé. Isso deverá ser um fluir dos nossos corações. Mas se esse fluir não tem ocorrido, nós somos os mais miseráveis. Aí todas esses 7 ais recaem sobre nós. Porque ele expõe, de fato, aquilo que aqueles líderes religiosos tanto se dedicavam para ler a Bíblia, para falar da Bíblia, mas viviam piores do que os ímpios. E não se esqueçam que nos últimos 5 capítulos, todas as parábolas de Jesus é falando de pessoas que estavam fora do caminho, fora da esfera cultural do judaísmo, e mostrando que esses tiveram um encontro verdadeiro. E que esses, ao ter um encontro verdadeiro, foram transformados. Estudar a palavra de Deus, queridos, nos leva a entender de uma maneira mais profunda as intenções de Cristo Jesus por nós. A denúncia de Jesus representa já um julgamento sobre a hipocrisia religiosa, sobre o legalismo, sobre a aparência, sobre as intenções de nossas vidas. O texto termina dizendo que Cristo não desistiu do seu povo. Nos versos 37, 38 e 39, ele diz que Ele quer reunir o seu povo.
Então ele revela para nós o momento da graça de Deus, ao mesmo tempo que Cristo nos julga e nos chama a uma avaliação, ele nos traz a uma reflexão que a graça ainda é o tempo. Ele quer nos reunir debaixo dele. Então há um tempo em que nós estamos, o tempo em que Cristo nos chama para estarmos mais próximos dele e buscarmos cada vez mais a ele. Alguns fatos interessantes sobre o capítulo 23, são 7 ais. 7 é um número perfeito, então ele mostra para nós que toda a esfera de religião, ela é perdida. Você precisa ter uma experiência verdadeira com Cristo. A tua experiência não pode ser religiosa. Eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, eu compro uma bênção, sou uma boa pessoa. Não, não é isso que Cristo quer de você. Cristo quer o teu coração. Cristo quer a tua rendição, a sua total entrega. É fácil? Não. Nós lutamos contra isso. Para ser sincero, nós sempre estamos vivendo em rebelião a isso. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, fala que todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. E Jesus nos mostra justamente isso. A religião não vai fazer nada de bom para você. Ela vai te afastar cada vez mais de Deus. Aqui ele traz um alerta terrível para aqueles que tentam manipular o povo. Gente, Mateus 23 é um texto que eu vou falar muito sério para os irmãos. É um texto para quem sobe para pregar, para ensinar a palavra de Deus. É um texto que nós precisamos voltar aqui sempre. E eu fico sempre pensando, gente, como tem gente que não lê esse texto. Eu leio, eu termino de ler, eu peço misericórdia do Senhor. Porque ele fala de oração, que é o primeiro ai, o segundo ai. O primeiro ai, ele fala que pessoas que estão atrapalhando as pessoas a crescerem espiritualmente. Esse é o primeiro ai. Você ajuda a pessoa a se aproximar mais de Deus ou você afasta a pessoa de Deus? A sua atitude pode aproximar a pessoa mais de Deus ou pode afastá-la de Deus. É o primeiro ai. O segundo ai, a sua oração é de fato uma rendição, uma entrega a Deus ou é simplesmente alguém querendo aparecer? O terceiro ai, ele diz aqui, você está empenhado a fazer o que na sua vida? Você faz com que o reino cresça, o reino de Deus, ou o reino do inferno? O quarto ai, ele diz sobre juramentos, sobre campanhas. Gente, essa é a imaturidade espiritual de muitos crentes, de não se entender abençoado, agraciado pelo Senhor, de sempre estar tentando ter um relacionamento retributivo na sua espiritualidade com Deus, nesse objeto de barganhas com o Senhor. Bota uma coisa na tua cabeça, não há nada que você possa fazer para trazer o favor de Deus sobre a sua vida. Todo e qualquer favor de Deus é um ato de graça, e graça é um favor imerecido. Fala comigo, graça é um favor imerecido. Não se pode comprar. Então não adianta jejuar, não adianta 21 dias, não adianta 40 dias, não adianta 90 dias, não adianta pulim, não adianta sal grosso, não adianta azeite, não adianta anel, não adianta beijar na mão, não adianta nada. É graça.
ou você recebe, ou você é ingrato. O quinto ai, ele diz sobre essa religião de miséria. Olha, você quer devolver a Deus? Devolva com alegria. Fica fazendo continha. Devolva com alegria. Se você não tem gratidão para devolver nada a Deus, não devolva. Não devolva. Se você é aquele tipo de pessoa, eu não vou dar o dízimo para sustentar pastor, não dê mesmo, não dê. Deus não precisa do seu dinheiro, nem nós, muito menos eu. Não dê. Agora, se você encontrou Cristo, se você entendeu o amor dele, se você recebeu uma bênção, uma graça, uma dádiva, e você não devolve isso, então teu coração é sério. É sério. Você precisa converter. E eu fico com pena dos seus familiares. Porque você é um avarento. E quem é avarento espiritual é avarento em qualquer coisa na vida. E quem é avarento espiritual? Um dia um irmão me perguntou: pastor, o dízimo é do bruto ou do líquido? Eu falei: dê não, irmão. Dê não. Houve um grande empresário nos Estados Unidos, quando ele começou a sua fábrica, a Colgate, ele decidiu doar sempre os 10% de dízimo, dele e da empresa. Do que ele tirava da empresa, ele tirava 10% e dava, e do que a empresa produzia, ele tirava 10% e dava. Aí ele virou e começou a perceber que Deus sempre estava abençoando cada vez mais. Ele virou e falou assim: Senhor, o meu alvo de vida é devolver 90% de tudo que o Senhor me dá. Passado 10 anos, ele devolvia 90%, ele ficava só com 10% para viver, porque ele sabia que não iria faltar na vida dele. Não iria faltar na vida dele. O filho dele ficou doente, quase morreu. O filho dele teve a cura. E no ato que teve a cura, ele virou e falou assim: agora eu vou abrir uma igreja em cada país do mundo. Ele abriu mais de 190 igrejas no mundo. Comprou os terrenos, construiu as igrejas, ajudou os pastores, sustentou missionários, abriu escolas de teologia. Da empresa dele, ele tornou um grande centro missionário. E você recebe tantas e tantas dádivas do Senhor e fica no final do mês tentando juntar moedinha. Irmão, se vai fazer falta para você, não dê. Com todo o meu coração, todo o amor, eu te digo, não dê. Não dê. Eu fui criado por uma viúva que, ao receber a sua pensão, ela tirava, no ato que ela recebia, ela já tirava o seu dízimo, a oferta e missões. E falava: leva para a igreja. Um mês era eu, outro mês era o meu irmão. E nunca faltou. Nunca faltou. A quinta lição que ele diz aqui sobre os ais são essas pessoas que está dentro do coração, é amor. Porque tem um outro problema. Às vezes você doa, e aí você fica falando assim: mas
eu doei, mas você viu o que fizeram lá? Você viu o que o outro está fazendo? Então você não dê também. Amém? Não dê. Porque Jesus está dizendo, se você deu com a mão, com a outra não fala. Amém? Se você deu com a mão e você está reclamando com a outra, não dê, irmão, não dê. Jesus não é pedra na sua vida, amém? Jesus é bênção, amém? Jesus é bênção. E o nosso coração não pode ter inveja. Nosso coração tem que ter alegria com o outro. A gente tem que estar feliz com o outro. Porque ele fala aqui, ó, por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então você vai ajudar, ajuda, amém? Amém. Não importa. Faz para o Senhor. E o último ai é aquelas pessoas que falam que mudaram, mas não mudaram. Esse aqui é um ai perigoso para a família. É um ai muito perigoso para a família, porque você fala que você vai mudar e depois você não muda, é um problema. Porque está falando justamente isso. Olha, se a gente tivesse vivo, a gente não teria matado os profetas. Mas eles que vão matar Jesus. Eles celebraram a morte de João Batista. Irmão, a pergunta para mim e para você neste momento é: o nosso coração está em Deus ou está neste mundo? A vida cristã não é um lugar para onde eu vou. Não é isso. Eu aceitei Jesus, agora eu vou para o céu, pastor. Não, não é isso. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, amém? De que Jesus nos cura, de que Jesus nos transforma, de que Jesus nos dá uma nova vida, de que Jesus nos dá uma nova visão, de que Jesus nos dá novas atitudes. Esse é o Evangelho, é a boa notícia. Aí você fica achando que é um negócio de ir para o céu e de ir para o inferno, e você deixou de entender a mensagem. A mensagem de Jesus é para hoje. A mensagem de Jesus não é para esperar a sua vida após morte, porque agora você ganhou um ticket para entrar no céu, e São Pedro está lá para te receber nas portas do céu. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é você entender que este mundo não tinha alternativa. São 7 ais. São 7 realidades. São 7 verdades do coração humano, da vida humana, da vida do pecado, da vida da religião, que nos distancia de Deus. São 7 ais para dizer para mim e para você, a única alternativa é Deus, é Jesus. Todo mundo aqui gosta de ir para uma chacrinha, não é verdade? E não é bonitinho quando a galinha vê um perigo e começa a piar, a chamar os pintinhos, vai entrando debaixo da asa das galinhas. Você já viu isso? Não é bonitinho aquilo ali? O Evangelho é isso. Cristo veio para dizer, esse mundo tem salvação, amém? Amém, irmãos? E você precisa estar com Cristo Jesus. Por isso que eu e você não devemos nos achar melhores do que ninguém, maiores do que ninguém. Alguns autores falam que esse lamento já é o lamento do juízo que vai acontecer no ano 70, quando
o templo de Jerusalém será destruído e o povo sofrerá a diáspora. Mas o meu objetivo, então, aqui nesta manhã, queridos irmãos, ao explanar sobre os ais, é que possamos tirar 5 lições para as nossas vidas sobre a verdadeira vida do reino de Deus. Pode projetar aí? A verdadeira grandeza. Já passei. Então, primeira lição, vamos falar juntos? Continua. Queridos irmãos, é tão estranho esse negócio de pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo. Daqui a pouco vai ter até o Redentor. Não. É muito estranho isso. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, queridos irmãos, é feito por servos, amém? Por servos. A palavra no inglês para culto é service, porque todos vêm servir a Deus. Você não vem assistir um culto, você vem prestar o seu serviço de adoração a Deus. Você é um servo junto com outros servos para anunciar o reino de Deus. Nós servimos a Deus quando chegamos aqui, oramos pelo culto, oramos pelas pessoas que chegarão. Quando nós priorizamos esta reunião, este encontro, porque esse é o nosso serviço, esse é o meu compromisso com Deus, e eu não abro mão do meu compromisso com Deus por nenhum outro tipo de compromisso. E eu não abro mão mesmo. Na quinta-feira eu fiz um cateterismo, e a Soraya falou assim, coloca alguém para pregar domingo de manhã. Eu falei assim, não, eu estou vivo, enquanto eu viver, eu estou aqui para servir a Cristo Jesus, amém, igreja? E você? Primeiro compromisso familiar, festinha da família, você não vem no culto? Primeira festinha da família, sua família precisa ou não precisa mais de Deus do que você? O que é mais importante, Deus ou as coisas deste mundo? O que é mais importante? A nossa autoridade, queridos irmãos, a autoridade da nossa vida é em disposição de servir a Deus com amor, com verdade. Servir a Deus. Você não está servindo pastor, não está servindo instituição, você está servindo a Deus. O verdadeiro discípulo não se exalta, pelo contrário, ele sempre se coloca à disposição dos outros, do próximo, para servir. Na outra igreja, eu me lembro que um irmão chegou, pastor, ó, a lâmpada está estragada. Eu falei, é mesmo, né, irmão? O irmão podia ir lá trocar. O irmão saiu da igreja. Eu falei, uai, ele viu, uai, pensei que ele estava falando que ele ia lá trocar. Porque nós somos servos ou não? Jesus está condenando esses escribas que queriam ser maiores e melhores do que os outros. O verdadeiro cristão, ele quer ser um servo. A segunda lição, a hipocrisia destrói a credibilidade do Evangelho. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos outros. O verdadeiro discipulado, queridos irmãos, é uma devoção sincera. Às vezes nem o discípulo vê o que o discipulador está fazendo. Porque ele está orando, ele está buscando. As nossas obras,
elas são muito mais dentro do quarto do que em qualquer outro lugar. Buscando a Deus, vivendo. Não é igual a essas pessoas que estão a fim de aparecer para que todos vejam o que eles estão falando, o que eles estão dizendo. Eu me lembro de uma irmã que virou e falou assim: pastor, o senhor não me chama para orar lá na igreja, não. Aí um domingo eu virei e falei assim: quero chamar a irmã para orar. Ela olhou para mim, aquele olhar para fulminar, né? Ela levantou, fez uma oração tão bonita, e no meio da oração ela chorou, a igreja toda chorou, e no final ela virou e falou assim: o senhor nunca mais faça isso. Eu falei: próximo domingo a irmã está escalada, oradora oficial da igreja, porque nós sentimos a presença de Deus, a irmã fez com amor, com alegria na presença do Senhor Jesus, amém, irmãos? E aqui é ambiente santo, aqui é ambiente que Deus quer te curar, aqui é lugar onde Deus quer te usar, não na sua força, não na sua capacidade, mas é na unção do Espírito Santo. Não somos nós, é o Espírito agindo em nós. Então existe a hipocrisia do que quer aparecer, e existe a hipocrisia do que também não quer aparecer como sendo piedoso, humilde. Não, irmão. O Evangelho é um convite à autenticidade em Cristo Jesus. Fala comigo. O Evangelho é um convite à autenticidade. Autenticidade. Só Deus pode fazer você ser o que você verdadeiramente é. Só Deus. Se nós não nos encontramos com Deus, se nós não permitimos Deus agir em nós, nós nunca seremos a verdadeira identidade que Deus projetou para mim e para você. Seremos sempre uma fantasia, uma meia identidade. Fuja de qualquer aparência religiosa e queira encontrar a tua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Amém? Terceira verdade, terceira lição: Deus valoriza mais o interior do que o exterior. Leia o versículo 25 para mim. Cristo não quer superficialidade minha e sua. Ele não quer. Esse mundo é superficial, não é verdade? E aí, tudo bem? Bom. Tudo tranquilo? Demais. Né? Não é assim que a gente faz? Na quinta-feira me ligou um companheiro: e aí, está tudo bem? Bom. Tudo tranquilo? Tudo. O que você está fazendo? Olha, eu estou aqui no hospital, vou fazer um cateterismo. Que é isso, cara? Eu falei: é normal, ele vai enfiar um negocinho em mim, vai olhar lá dentro, depois eu vou embora para casa. Cara, que loucura, que é isso? E a gente vai se acostumando a essa vida de fantasia, de que a gente não é a gente com ninguém. E na igreja não pode ser assim. Não é esse o propósito da igreja. Não é esse o propósito da igreja. Não fique achando você que eu não estava com medo, não fique achando você que eu não fiquei umas 3 noites sem dormir, não fique achando você que eu não tive umas diarreia de medo. Eu tive tudo isso. Tive umas tremedeiras. Sou igualzinho todo mundo. Mas eu tinha irmãos que estavam orando junto comigo. Ô pastor, o senhor não falou nada para mim. Calma, irmão. Tem coisa que a gente compartilha com alguns para que eles não se abatam. Porque tem gente que fica abatido, fica assim, com mil e um problema na cabeça. E você, querido irmão, querida irmã, como é que está a sua constância, a sua vida com Cristo Jesus? O verdadeiro discípulo, ele é autêntico. Sua identidade tem que ser formada em Cristo.
O que Cristo planejou para você é muito melhor do que você mesmo acha que é melhor para você. É muito melhor. É muito mais especial. A humildade é a resposta natural de quem contempla a glória de Deus. E o orgulho é o reflexo daquele que se esquece quem é Deus. Você quer ser humilde ou orgulhoso? A humildade é um sinal visível de um discípulo maduro. Reconhecer que ele depende totalmente de Deus e ele vive debaixo da graça e da verdade redentora de Cristo Jesus. Para a gente encerrar essa manhã, a última lição, vamos falar todos juntos. O amor de Cristo supera a rejeição. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar os seus filhos. O amor de Cristo persiste mesmo diante da rejeição. Ele é constante. O amor de Cristo. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês? Que declaração de amor. Jesus fala para mim e para você, quantas vezes eu quis estar perto de você? Quantas vezes eu quis mostrar para você o quanto que você é importante, o quanto que você é amoroso, o quanto que eu tenho algo especial para a sua vida. O discipulado nada mais é do que você conhecer o amor de Deus. Você conhecer quão grande é o amor de Cristo. Quão incansável, quão maravilhoso, como Ele não mediu esforços, como Ele não deixou de acreditar, como Ele não deixou, como Ele não se esqueceu, como Ele cuida, como Ele estende a mão. Conhecer Cristo é ser liberto da necessidade de fingir ser o que você não é. Conhecer a Cristo é experimentar a verdadeira alegria, a alegria mais tenril da vida. Conhecer a Cristo é começar a viver uma vida simples, de humildade. É tirar as máscaras, é tirar a maquiagem, é perceber que em cada imperfeição que nós consideramos ser ruim, Ele diz: você é obra-prima minha. Andar com Cristo, então, não é sair daqui exigindo santidade para as pessoas, não. Andar com Cristo é experimentar a generosidade da graça, do amor de Cristo Jesus por nossas vidas. Por isso eu queria deixar para você alguns desafios para a sua semana. Examine as suas motivações. Você quer conhecer mais a Cristo? Sirva mais a Deus. Não sirva pelos outros, sirva porque você o ama. Viva de dentro para fora. Acho bom aquela expressão, não estou afim. Gente, essa expressão é maravilhosa, né? Porque tem dia que a gente não está afim, né? Tem dia que a gente não está afim. A Soraya falou para mim assim,
vamos ali. Eu falei, hoje eu não estou afim não. Estou afim de ficar aqui quietinho dentro de casa. Mas Jesus fala, eu estou afim de você. Eu não me esqueci de você. Eu estarei contigo todos os dias. Eu serei contigo todos os dias. Se há algo que eu e você precisamos fazer todos os dias é refletir esse amor. Quão grande é esse amor. O que eu e você precisamos fazer é levar em consideração esse amor e centrar a nossa vida na força do amor de Cristo. A grandeza do reino de Deus não é medida pela aparência externa. É uma jornada interna da profundidade da nossa alma, do nosso ser. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e Ele faz tudo novo todos os dias. Nessa manhã, diante de um texto tão difícil, profundo, que são os ais, eu espero que você saia daqui hoje renovado, com toda a graça, o amor, e entenda que a tua busca e jornada só são satisfeitas em Cristo Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nesta manhã que abrimos tua palavra para perceber, ó Deus, que o Senhor nos busca como somos e de que o Senhor deseja uma transformação em nós, que o teu Espírito Santo venha produzir, ó Deus, os efeitos da tua justiça, da tua graça e do teu amor em nossos corações. E que o Senhor venha nos transformar na força e no poder do teu Espírito Santo. E que a cada dia, ó Deus, nossos corações se verdadeiramente, ó Deus, vivam em total dependência do Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, guia-nos na tua justiça. Leva-nos em paz agora para os nossos lares e que possamos retornar, ó Deus, com toda a alegria do coração, para seguirmos sempre anunciando que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Toma as nossas vidas em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.